neste outro não dá. E assim vai. Muito bem. Então, por hora aqui, bem tranquilo, né? Eu acho que aqui esse problema é clássico. Não tem um livro de matemática que não fala isso. Uma loja vende 4 modelos de calça. Quantas opções de escolha terá o consumidor interessado em comprar uma calça aqui, né? Então, veja, ela tem 4 modelos para cada uma das cores, que é preta, marrom e azul. Seria A gente já. 4, 4 vezes 3, né? sim. Isso, perfeito. Então, sempre assim, sempre essa multiplicação quando for esses casos mais simples. Então tá bom. Nem vou falar muito sobre isso, só vou te pedir para fazer algo então. A 6 aqui, dá uma lida na 6 e vê se tu consegue me responder a A e a B. Qualquer dúvida fala, tá? Mas a princípio segue a mesma lógica. Uh, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20? Sim. Como é que tu chegou nessa lógica? Ou seja, por exemplo, começando por um, tento sempre acabar em 4 para ser par. É verdade. Começando por um, dá para fazer 4 diferentes. 134, 154, 174 e 194. Ou seja, com 3 também dá para fazer 4 diferentes. 314, 354, 374 e 394. Uhum. E dá para fazer isto em 5 números diferentes, porque acabam todos em 4. Perfeito. Então, 4. De Peraí. 5. Isso. 4 vezes 5, porque tu tem 5 posições que tu pode colocar 4 números em cada uma delas. Muito bem, perfeito. Sendo que o último número obrigatoriamente tem que ser o número 4 para que seja par, né? E a B? Quantos números naturais pares de 3 algarismos Ah, distintos? eu fiz a B. Não, tu fez a A, né? Só que aí que tá, né? Eu acho que tu cometeu um erro na A porque tu não levou em conta a questão do 3 algarismos distintos. Pares de 3 algarismos. Tu fez uma conta com 5 algarismos, né? Não, não, eu fiz A. A tem 3 algarismos. 134, 154, 174, 194. É assim que eu dava a fazer. Tá. Eu quero mostrar como é que eu faria, então. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem que ter 3 algarismos, 3 números na A. Sim. Então, a gente faz o seguinte. 1, 2, Ah, sim, 3. temos que fazer. Eu lembro-me de fazer essas Só que esse coisas. cara, ele tá. Já tá escolhido, que é o Sim. 4 ali. Daí agora a gente conta que pode uma, duas, três, quatro. Opa, o 4 também vale, né? Porque a gente Ah, pode pode-se colocar o 4 repetir. aqui. Um, dois, três. Ah, Sim. Porque em nenhum momento falou sobre ser distinto, só na B falou. Na B pois, vai eu ter estava a um. fazer B. Eu pensava que era para fazer B. Por isso é que eu fiz. Isso. Então aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis possíveis e 6 possíveis aqui também. Aqui já está definido, então não vai entrar na conta, né? Tem que ser o 4 obrigatoriamente. Então, 6 vezes 6, existem 36 possibilidades, ok? É assim que isto. Isso. E agora pensa na B, para distintos, como é que vai ficar? É, é a mesma coisa, só que tem de ser. Primeiro é. Temos de. O 4 já não pode ser utilizado. É verdade? Porque o 4 tem que estar no final para ser par, né? Então é 5 vezes 5. 5 vezes 5? Ou 6 vezes 5. Um dos dois. Não, não, 6 não pode. Acho que é 5 vezes 4, enganei.
5 vezes 4, exatamente. Por quê? Porque, beleza, do 6 tu só pode escolher 5 para pôr aqui, uma vez que o 4 já está aqui e Uhum. tem que ser distinto. Só que uma vez que tu já escolheu outro para pôr aqui, só sobrou 4 para pôr aqui. Agora sim, aqui sim 20, né? Isso aí. Uhum. Beleza. Então, na matemática, né? Tal qual na física, como a gente estava fazendo nas outras aulas, é sempre bom nós deixarmos de ser só abstratos assim, colocar as coisas em desenhos, que as coisas ficam mais claras, né? Muito bem. Então, muito bem. Agora ele vai falar desse princípio aditivo da contagem. Eu acho isso muito bom e vejo muito isso no exame, né? O tal do teorema de Bayes. O teorema de Bayes aparece muito no exame nacional, que é essa lógica de tu colocar, né, os caras dentro dos grupinhos aqui, né? Que é esse contador aqui. É o teorema de Bayes, isso aqui, mas ele é mais utilizado na probabilidade com esse nome. Tem vários exemplos que eu poderia dar com isso, né? Mas ele deixa bem matemático o assunto aqui. Né? O que eu quero dizer com isso? Talvez tu não precise levar tanto em conta a forma que ele explicou aqui, mas sim os exemplos, tá? Eu acho que esse exemplo aqui é bem melhor de entender para que funciona toda aquela parada lá de juntar grupinho. Mensalmente, um colégio oferece aos alunos 2 palestras sobre orientação profissional. No mês passado, a primeira foi sobre informática, a segunda sobre economia. Todos os alunos de uma classe assistiram. Olha só, todos os alunos de uma classe assistiram pelo menos uma das palestras, sendo que 18 assistiram à primeira e 23 assistiram à segunda e 8 assistiram às duas. Bem, só de ler isso aqui a gente já percebe uma coisa. Se 8 assistiram às duas, significa que estes 8, né, eles estão presentes tanto aqui quanto aqui, certo? Porque se tu Sim, chega para o pessoal e pergunta, quem assistiu a primeira? 18 vão levantar a mão. Quem assistiu a segunda palestra? 23 vão levantar a mão. Só que vai ter 8 pessoas que também levantaram a mão aqui, entendeu? sim, A ideia é essa. Então tu precisa fazer uma espécie de subtração, porque se tu chegar e daí pergunta-se, né, quantos alunos há nessa classe? Simplesmente somar o 18 com o 23, você vai estar contando 2 vezes as pessoas que viram as 2 palestras. Porque elas vão levantar a mão 2 vezes, certo? sim, Isso. Então tu precisa subtrair uma vez, para que essas pessoas entrem na conta uma vez só e tu encontre, então, quantos alunos há nessa classe. É por isso que essa equação tem essa subtração aqui, olha só. Ela subtrai a interseção, aqueles elementos que fazem parte dos 2 grupos que tu está contando. Para que tu não conte esses 2 elementos 2 vezes, né? Beleza? sim. Isso. Então, é o que ele está fazendo aqui, ó. Quem está no A, quem está no B, menos quem está nos 2 ao mesmo tempo. 18 mais 23, menos 8, tem 33 alunos, então. Ok? Sim. Quando tu estás falando ah, de grupos, como eu posso dizer, 2 grupos só, a coisa é assim, bem direta ao ponto, só subtrair e acabou. O problema é que às vezes tu vai ter 3 grupos, né? Essa situação de 3 grupos é bem mais complexa de resolver. Bem, me parece que tu entendeu bem. Me parece que tu entendeu bem. Então acho que tu podes me responder rapidamente a 11 aqui para eu poder pôr um problema difícil de verdade, tá bom? Quando tu puderes me dizer qual é o número de elementos na. O que é isso aqui? O que significa esse símbolo aqui? Sabe me dizer? Ah, ah, união. União, exatamente. Então os 2 ao mesmo tempo, né? Sim. Eu lembro-me desta matéria, Hã? Eu dava-me bem com esta matéria quando demos. Tá, tá. Ó, então tu só precisa dessa equação, ó. Vê ela É, aí. mais com mais, menos, sim. Sim, Viu? sim. Depois começámos a fazer com. Punhamos aquela setinha em cima e tinha-se de. Ah, sim, de- o externo do conjunto. Aham. Sim, Daí começa a ficar mais difícil mesmo. Mas é tudo símbolo, né? Na prática tá acontecendo uma coisa lá. Se tu tem uma barra em sim, cima, tu tá pegando todo mundo que não está no grupo.
Então é só tu contar direito ali que já era. Mas tudo bem, quando puder me dizer aí a resposta da 11. 44. É 25 Hoje. mais 29 menos 10, acho eu. É, isso aí. Então agora que veio uma difícil, vamos pegar uma de verdade. Vamos pegar uma de verdade, isso aí foi fácil. Acho que. Ó, essa aqui é de vestibular. Significa que vale algo resolver essa aí. 16, dá uma lida. Recomendo que você faça como fizemos há pouco, né? Coloque os risquinhos lá, escreva as possibilidades, Uhum. multiplique. 36. 36, me manda uma foto aí pra eu ver como é que tu fez. Então, só por isto aqui melhor explicado. É bom tu treinar essa forma de escrever, né? Porque no exame eles dão muita importância a isso, né? Uhum. Por exemplo, imagina que se tiram, ou seja, vou mandar. Beleza. Quando eu cortei o 1 é dar exemplo que utilizei aquele número, mesmo podendo não ter utilizado, é só Uhum. Qual resposta tu obteve mesmo? 36. Da B, né? Acho que tá certo. Aí. Muito bom, muito bom. Tá bom, por enquanto tá tranquilo. Ele vai mostrar aqui a ideia de fatorial. Tu conhece o fatorial? Sim, era isso que eu estava a dizer. Ah, Mas, tá. Beleza. Bem,
O fatorial, então, é a multiplicação das quantidades inteiras anteriores, né? Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E tu pode escrever o fatorial utilizando algumas propriedades, né? Essa aqui é a propriedade mais importante do fatorial. Tu pode escrever que o teu n fatorial é o n vezes o n menos 1 fatorial. Ou seja, por exemplo, 5 fatorial, que eu acabei de falar, ó, tá aqui, né? O 6 fatorial como exemplo. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas tu pode escrever também como 6 vezes 5 Sim, fatorial. E às vezes tu tem esse fatorial menor numa parte da tua conta. E daí tu pode cortar, né? Essa é a ideia. sim, eu lembro de fazer contas em que se tinha de encontrar fatoriais iguais, menores, para cortarem e depois dar Isso, o. exatamente. Ok. Por exemplo, aqui pô, se É, tu jogar fazer. na calculadora, 10 fatorial, a calculadora acho que ela nem resolve o 10 fatorial de tão grande que é, tá? Uhum. Então não vai ser tu que vai, né, Sim, isso vai ser multiplicar 10 vezes. 10 vezes 9 fatorial, depois cortam-se os novos. E Pronto. vai dar 10. Então, quando a gente está trabalhando com números assim, é bem claro o que tem que fazer. O problema é quando é com letras, né? Tipo Sim. nessa situação D aqui. Terias ideia do que tens que fazer na D aqui? Sim. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. E depois n vezes n menos 1 fatorial não. Depois vai dar n vezes n menos 1 é igual a n menos 2 fatorial. Depois cortavam-se. Ia dar n ao quadrado menos n. É, isso aí. Então, resumindo o que tu falou, n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Esse n menos 2 fatorial de cima simplifica com o de baixo. E acaba sobrando em cima n vezes n menos 1, só isso. Muito bem. Então tá, cara. Ó, tranquilo. Ah, ó, essa aqui é legal, porque, opa, ela coloca aqui uma situação com fatoriais e quer saber qual é o valor do n para que essa situação dê 20, né? Uhum. Então a ideia é, tu sempre abre o fatorial maior, já Que é que a o n ideia mais 1. é decrescer, né? Então tu vai abrir o n mais 1 fatorial, que é n mais 1 vezes n menos 1 fatorial, corta com o de baixo, sobra isso, isola o n, pronto. Fácil, né? Sim. Então, se é fácil, tu pode fazer a D aqui. Vê se tu percebe aí. Novamente, Miguel, a ideia é de tu buscar a decrescência, né? Diminuir esses Uhum. fatoriais para aparecer algo em comum aqui e tu conseguir simplificar. Primeiro, se calhar dava mais jeito é separá-los. É, Agora, acho bom, acho bom. Duas frações diferentes, né? Aham. sim.
Ah, eu não posso curtir. Não, não posso. Então tenho que descobrir a partir daqui. Vem-me dar. Até agora está-me a dar n mais um n2 vezes n mais um. Ou n mais 2 vezes n mais um. Agora vou ter de substituir para dar um nono. Substituir? Bem, eu acho que é melhor tu isolar o N, né? Ok, sim. Talvez, já que pelo que eu entendi, na tua conta apareceu N ao quadrado, Sim, vai aparecer. tens que resolver resolvente, né? Fórmula resolvente. Ok. Mas está-me a dar na parte de baixo. Oi? Está-me a dar o n ao quadrado a dividir. Sim, mas tu pode multiplicar cruzado, certo? Uhum, sim. Eh, Alguma dúvida? Estou a ver mais ou menos como é que estou a fazer, mas acho que vou chegar lá. Ah, tá. É, a fórmula resolvente aí é a parte mais difícil, né? Eu faço a fórmula resolvente na parte de baixo. Tu tem que fazer a fórmula resolvente em tudo, porque isso aqui é uma Então, equação toda. Tu tem que, para fazer a fórmula resolvente, tu tem que deixar uma equação de segundo grau isolada igual a zero, certo? Ó, eu vou te mostrar. sim, eu percebi, só que a equação de segundo grau está-me a dar em baixo, porque eu. Mas justamente, daí tu pegas essa equação que está embaixo e passa ela multiplicando cruzado, certo? Ah, ok, sim. E ponho em cima e depois ponho a parte de baixo. Ok. Isso. Tem de ser negativo quando faço essas vezes. Tem que ser negativo? Como assim? Passar trocando sinal, tu quer dizer? Não, Não entendi tua dúvida. eu vou mostrar o que é que me está a dar. Tá.
Esqueci-me o corredor. A princípio o meu ficou desse jeito. Não sei se tu tá vendo aí. Tá, vamos ver se tá igual ao meu. Ah, não tô mostrando. Tava fazendo a conta aqui, não mostrei. Aí, ó. Sim. Daí tu multiplicou por n mais 1 em cima e embaixo pra poder juntar, né? Sim. Isso. Daí tu junta e depois multiplica cruzado e aí sim tu faz a fórmula resolvente, entendeu? Tá, multiplico com o nono. Com os números do lado direito, com o nono, né? Que tá do lado direito, isso mesmo. Aí, ó, Então, tá no caminho, tô gostando. então vai ficar 9 vezes a parte de cima e 1 vezes a parte de baixo. Isso, Ok. Igual a zero. isso aí. Parte de cima ficou n mais 2, certo? N mais 1 mais 1. Isso. Sim. E agora, multiplicar cruzado. Daí tu abre todas as contas que tu precisares para isso e passa. Olha só, dá para ser mais fácil que isso, né, Miguel? Porque já que apareceu N mais 2 em cima e tinha N mais 2 embaixo. Mas só qual é que foi o problema? Eu esqueci-me. Eu não juntei o N mais 1 mais 1. Aí não, hein? Pois. Ok, era só cortar e ia dar 1 a dividir por N mais 1. Daí não precisa de resolvente, né? Uhum, sim. Vai ficar simplesmente N mais 1 igual a 9. Então N é 8, né? Sim. Às Pronto. vezes esqueço-me destas coisas básicas. É, problemas, né? Normal. Vamos voltar. Pronto. Por enquanto a gente só está aprendendo as ferramentas para fazer contagens. E eventualmente a gente faz as probabilidades. Olha só. Os detalhes chatos começam agora. Os detalhes confusos. Para isso eu vou te mandar uma coisa aqui no WhatsApp que diferencia 3 tipos de situações de contagem, que é combinação, combinação, permutação e arranjo, tá bom? Eu te mandei lá no WhatsApp. Sim. Então, tu tens que responder determinadas perguntas para ti mesmo, né? Olha lá o quadro vermelho. O número de objetos é igual ao número de posições? Às vezes tem isso, né? Tem uma sala onde a quantidade de cadeiras é igual à quantidade de pessoas, certo? Sim. Sim. E quando tu tem isso, então tu tem uma permutação, é simplesmente fazer o fatorial. Agora, quando não é igual, por exemplo, tu tem mais cadeiras do que pessoas, então tu pode ter duas situações, onde a ordem importa ou onde não importa. Por exemplo, a ordem importa sei lá, numa situação aí de campeonato de futebol, né? Vai ter lá quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, não dá para rearranjar de qualquer jeito. Sim. Tem um significado. Então, daí tu tens o arranjo. Isso acontece principalmente quando tu tem elementos diferentes um do outro, né? Quando tu tem bolas de diferentes cores, por exemplo. Quando as bolas são todas iguais, tu tá falando de uma combinação. Então a ordem não importa, porque as bolas são todas iguais. Agora, quando tu tá falando de uma situação onde eles são diferentes, daí normalmente tu tem que utilizar o arranjo. Né? Perceba que na situação da combinação, né, onde a ordem não importa, tu vai ter menos possibilidades. Tá olhando lá o que eu te mandei no WhatsApp? Sim. Perceba que tem um P fatorial a mais na parte de baixo, né? Sim. O que vai te dar como resposta um valor menor do que o arranjo. Porque o número de baixo é maior. Sempre que o arranjo.
Isso acontece porque, como na combinação não faz diferença, tu tem menos combinações. Né? Como todas as bolas são vermelhas na combinação, já que não faz diferença uma bola da outra, tu tem menos possibilidades de arranjar as coisas do que se a metade fosse vermelha e metade azul. Daria para tu organizar de várias formas diferentes, né? As bolas vermelhas e azuis. Colocando uma vermelha, uma vermelha, ou todo mundo vermelho primeiro, depois todo mundo azul. Entende o que eu quero dizer? Sim. Pode crer. Então tá, cara. Muito bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um probleminha para tu resolvas aqui, olha só. Né? O N é sempre o maior, tá bom? Sim. Então, mas aqui é muito bobo, né? Vou pôr um mais legal. Ó, esse aqui é interessante, é 37. Ele quer que tu descubra qual é o N, tá bom? Eu Uhum. preciso ir no banheiro rapidinho. Já volto. Hum.
Voltei, velho. E aí, encontrou o valor do N? Deu-me 5 nos dois. O N é 5, então. Sim. Eu Que mandei bom. já as fotos como eu fiz. Deixa eu ver. Se tivesse dado um negócio decimal, né? Estaria com certeza errado. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem, esse é o arranjo, né? As permutações agora, né? Elas se dão em situações que, de modo geral, não tem posição para pôr as coisas, né? Posições específicas, assim. Pode ter, não precisa ter. Por exemplo, numa palavra, né? Palavras, normalmente a gente faz permutação para achar os anagramas. Tu sabe o que é um anagrama? Não. Anagrama é outras palavras que tu pode escrever com as mesmas letras. Ok. Por exemplo, aqui, ó, caderno. Quantos anagramas podemos formar? Bem, como tu tens aqui quantas letras, todas diferentes, né? 2, 4, 6, 7. Você pode formar 7 anagramas. Desculpa, 7 fatorial anagramas. Por quê? Porque no lugar do C tu pode colocar 7 letras, certo? Sim. 7 letras diferentes, uma vez que nós temos 7 letras aqui. Uma vez que tu escolheu uma das letras para colocar no lugar do C, tu só pode colocar 6 aqui, e aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2, e aqui vai sobrar só uma, certo? Uhum. O problema é que tem palavras, no Brasil eles adoram usar anagramas da palavra arara, que tem 3A e 2R, né? O que acontece é aquilo que está aparecendo ali na folha que eu te enviei, né? Que tem repetições. Então, tu tem que pegar essas repetições e colocar dividindo embaixo. Deixa eu ver se tem um exemplo onde mostra isso aqui. Cadê? Não tem, cara. Ô, louco, cara. Não tem. Aqui, com repetição, agora sim. Né? Tipo, dane-se que o A e o A vermelho é o azul, não faz diferença para a palavra, né? Então, quando tu tem repetições, tu tem que contar a quantidade daquilo que repete e colocar fatorial embaixo. Por exemplo, tem duas letras A repetidas, 2 fatorial, então embaixo. Agora, por exemplo, na palavra batata aqui, ó, tu tem 3 As e 2 T's. Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial embaixo. Ok? Ok. Simples assim. Coisas que tu decora, né? Por hora tá simples. Vai ter umas permutação circular aí que, pô, não sei nem se cobra nesse livro aqui, mas cobra no exame. Já vi cair, eu acho. Mas isso fica para outro dia, beleza, velho? Ok. Recomendo que tu pegue, então. Eu te mando o link depois, a partir da página 327 para tu dar uma lida. E logo que tu puder me dizer o horário que tu pode na semana que vem, eu já anoto aqui para ti, tá bom? Segunda-feira posso às. Segunda. Deixa-me só ver a que horas é que eu tenho aula de condução. Na Mas, segunda eu tenho das 10 às 12 e às 14 para ti, tá bom? então é das 11 às 12, né? Das 11 às 12? Vou Sim, anotar eu aqui. depois tenho a minha última aula de condução. Yeah. Tá bom, anotado. Belezinha, Miguel. Até semana que vem, então. Então, até segunda. Tchau, valeu.